Eu convido aos amados irmãos da igreja a leitura da palavra de Deus, que se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 37. Nós vamos ler 3 versículos, do 36 ao 38. Isaías, capítulo 37, versículos 36 ao 38. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Síria, e se voltou e ficou em Nínive. Sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nisroque, seu Deus, Adrameleque e Sarazé, seus filhos o feriram a espada e fugiram para a terra de Ararat, e Esarhadon, seu filho, reinou em seu lugar. Até aqui, irmãos, amém? Vamos falar com Deus, pedindo sobre esse momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial, a nossa gratidão pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para mais uma vez aprender a Tua palavra, Pai. Que essa palavra venha nos trazer esperança, conforto espiritual e nos fortalecer na nossa fé cada dia mais, para termos uma plena confiança no Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, através desse texto bíblico, eu quero trazer para a igreja a seguinte mensagem: o Senhor lutará por nós. O Senhor lutará por nós. Muitas vezes nós passamos por momentos difíceis na nossa vida, onde as nossas forças não são mais suficientes para vencermos as provações, as tentações, as adversidades, e nós achamos incapacitados de triunfar. Achamos que vamos sucumbir, e a nossa derrota, meus irmãos, é visível. Não resta mais nenhuma esperança. Os recursos são escassos e achamos que vamos perder. Chegamos ao fundo do poço. E essa expressão é muito interessante, porque quando nós dizemos chegamos ao fundo do poço, nós não podemos mais olhar de lado, nem para frente, nem para trás, mas a menos para cima. Porque não tem visão nenhuma de lado, nem para frente, nem para trás. Nós só podemos olhar para cima quando estamos no fundo do poço. E é exatamente aí de onde vem o socorro. O socorro vem exatamente quando olhamos para cima, quando olhamos para o alto, quando olhamos para Deus. Esse é onde vem o nosso socorro. Quando clamamos a Deus por misericórdia. E a Bíblia tem várias passagens em que Deus luta por nós. E nos leva a uma vitória retumbante. Nós vamos ver isto ao longo dessa mensagem, que Deus luta por nós. Tem situações que nós não podemos fazer nada, meus irmãos, nada. Somente Deus, Ele pode fazer alguma coisa. E quando nós clamamos a Deus por misericórdia, quando nós vivemos uma vida de retidão ao nosso Deus, Ele cuida de nós, Ele luta por nós. Tem situações que nada podemos fazer. Colocamos o coração em Deus e Ele pode fazer em nosso lugar. Mas esse texto aqui, ele fala do Império Assírio.
Os assírios eram um império poderoso e dominava o mundo na sua época. Era um povo cruel, um povo sanguinário, um povo que eles chegavam e destruíam tudo. E os assírios, eles tomaram o rei de Israel, que tinha 10 tribos, e levaram o povo cativo para Nínive em 722 a.C. Destruíram várias cidades, mas eles, normalmente, quando eles destruíam as cidades que eles invadiam, mas quando Salomão reinou, o reino era unido, começou com Saul, reinou 40 anos, depois veio Davi, reinou 40 anos, o pai de Salomão, e depois Salomão reinou também 40 anos. Mas quando Salomão morreu, o reino foi dividido, o rei de Israel e o rei de Judá. E o rei de Judá, que ficou com seu filho, Roboão, tinha 2 tribos, de Benjamim e a tribo de Judá. Enquanto o reino de Judá tivemos alternâncias de reis, quando o reino foi dividido, nós tivemos rei de Israel, rei de Judá. Rei de Israel, do norte, capital, Samaria. E tivemos 20 reis ao longo da história, no reino dividido, no reino de Israel. E esses reis todos foram os reis ímpios. Nenhum rei desse fez altar para Deus. Todos os reis que serviram a Deus pagãos. E já no reino de Judá, nós tivemos alternância de reis bons que serviram a Deus e reis maus que não serviram a Deus. Nós temos, por exemplo, Ezequias, Josias, Joás, Josafá, foram reis que serviram a Deus. E quando o império assírio destrói, ele leva o povo cativo para Nínive, do reino de Israel, agora ele vem atacar o reino de Judá. E o rei era Ezequias, era um rei que tinha uma relação de intimidade com Deus. Era um rei que servia a Deus. Mas o fato é que, quando eles atacaram o reino de Israel, tem um trecho de 2 Reis, capítulo 18, que diz: o rei da Síria transportou a Israel para a Síria e o fez habitar em Halá, junto a Bo, ao rio Gozã, e nas cidades dos Medos, porquanto não obedeceram à voz do Senhor, seu Deus, antes violaram a sua aliança e tudo quanto Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado. Não ouviram nem o fizeram. Eles pegaram agora um reino de Israel sem comunhão nenhuma com Deus. Todos os 20 reis foram desobedientes a Deus, todos, sem exceção. E agora eles vêm, traz alguns povos da Síria para uma miscigenação da raça, ou seja, mudando, descaracterizando os costumes do rei de Israel. E ali você vai ver, eles não puderam enfrentar a Síria, porque eram desobedientes a Deus e praticavam a idolatria. Mas Deus, na sua longanimidade, Deus é paciente, e deu tempo para que se arrependessem e não fizeram. E nós vamos ver quando eles trazem o povo ali da Síria, eles constroem seus próprios templos em Samaria para adorar os seus deuses. E Samaria foi um exemplo disso, onde judeus e assírios se tornaram uma raça mista. Houve uma miscigenação, e é por isso que havia um confronto entre judeus de Judá, na volta do exílio, com os samaritanos que habitavam em Samaria, porque os samaritanos passaram a se constituir uma raça mista, impura, do ponto de vista dos judeus, porque eles agora tiveram uma miscigenação de raças, assírios com aqueles judeus de Samaria, construíram seus templos, seus próprios deuses. Mas depois de tomar o reino de Israel, Senaqueribe chega agora para tomar Judá, que tinha 2 tribos.
E ele cerca Jerusalém por 5 meses. Mas agora nós vamos ver que em Judá tinha uma diferença. O reino de Judá também foram 20 reis. E nós falamos que tinha uma alternância de alguns reis que serviram a Deus e outros não. Mas naquele momento que Senaqueribe tenta invadir Judá, o rei era Ezequias. E talvez dos 20 reis de Judá, esse é o rei que tinha maior consonância com Deus. Era um rei que gozava do privilégio da intimidade com Deus, ao ponto de colocar Deus como testemunha da sua obediência a Ele. Mas diante daquele cerco, e Ezequias fez uma coisa grande, ele consegue trazer água para dentro dos muros de Jerusalém. E tinha provisão de alimentos. Mas Ezequias, ele tenta uma coisa, ele tenta evitar o conflito, ele não tinha exército para enfrentar os assírios, porque o exército era muito poderoso. O texto que nós lemos diz que 185 mil pessoas, soldados morreram, é enorme. Não tinha em Judá pessoas treinadas, não tinha aparato para defender-se desses soldados assírios. Era o maior império da época, o império dominante. Mas Ezequias tenta acalmar no primeiro momento, fazendo um acordo. Está lá em 2 Reis, capítulo 18, versículo 13 a 17. Vamos ler. No ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. Aqui diz que ele tomou algumas cidades fortificadas do reino de Judá, como fez com o reino de Israel. Só que aqui faltava ainda Jerusalém. Então o rei Ezequias, rei de Judá, enviou mensageiro ao rei da Síria, a Laquis, dizendo: errei, retira de mim, e tudo o que impuser suportarei. Então o rei da Síria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. E deu a Ezequias toda a prata que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei. Foi quando Ezequias arrancou das portas do templo do Senhor e das ombreiras do ouro de que ele, rei de Judá, as cobrira e deu ao rei da Síria. Contudo, o rei da Síria enviou a Laquis e a Rabsaque com um grande exército ao rei Ezequias, Jerusalém, subiram e vieram a Jerusalém, tendo ele subido e chegado para a extremidade do aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavandeiro. Ou seja, no primeiro momento, Ezequias tenta acalmar Senaqueribe, fazendo um acordo, mas esse homem de Deus, esse homem que tinha comunhão com Deus, ele sabia que não tinha como enfrentar o inimigo com o seu pequeno exército que tinha dentro dos muros de Jerusalém. E ele tentou um acordo com o inimigo. Mas será, meus irmãos, que ele iria parar com seu propósito? Será que o inimigo ia embora, aquele povo obstinado a massacrar, a fazer pilhagem? Ezequias, em determinado momento, ele teve medo, sim, e retirou até os utensílios da casa de Deus para dar para ele o ouro. Mas eu quero dizer para vocês, irmãos, que nós, povo de Deus, que somos selados com o Espírito Santo, não cremos que Deus pode resolver. Quando nós cremos que Deus não pode resolver, nós estamos fazendo um acordo com o inimigo. Quando nós cremos que Deus não pode resolver, nós estamos fazendo um acordo com o inimigo. Nós sabemos que o inimigo vem para roubar, matar e destruir. Quem tem um coração voltado para Deus, porque nós, filhos de Deus, temos o selo do Espírito Santo. Mas aquele rei da Síria, ele afronta Ezequias, mesmo Ezequias tendo dado aquilo que ele pediu, aqueles valores que ele pediu.
ele afronta, mais uma vez, ele vai agora no versículo 2 Reis 18, 28 ao 37, dizer o seguinte: mas Rabsaque lhe respondeu: mandou-me acaso o meu senhor dizer-lhe essas palavras a ti e a teu senhor, e não antes aos homens que estão sentados sobre as muralhas, para que comam convosco o seu próprio excremento e beba a sua própria urina? Então Rabsaque se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico e disse: ouvi as palavras do sumo rei, do rei da Síria. Assim diz o rei: não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar da tua mão. Mesmo Ezequias querendo um acordo amigável, fazendo aquele momento, dando aquilo que ele pediu, esse homem ele não se conteve, ele queria mais, ele queria destruir, ele levar o povo cativo para Nínive, também o povo de Judá. E ele agora faz uma ameaça velada, direta, dizendo: assim diz o rei, não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão, nem tampouco vos faça, Ezequias, confiar no Senhor, dizendo: o Senhor certamente nos livrará, e essa cidade será entregue nas mãos do rei da Síria. Ele já tinha feito muitas invasões, e ele vai dizer: os deuses dele não livraram das minhas mãos, e o Senhor, o seu Deus, também não livrará. Só que ele não sabia que o Deus lá dos outros era Deus pagãos. O rei de Ezequias era um Deus criador de todas as coisas. O rei Ezequias agora tinha o Deus dele como Deus criador do universo, Deus poderoso. E ele diz: não deis ouvido a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria. Ele tenta convencer agora os habitantes de Judá para não obedecer a Ezequias, que ele diz: não dê ouvido a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria. Fazei as pazes comigo e vinde para mim, e comer cada um da sua própria vida e da sua própria figueira, e beber e cada um da água e da sua própria cisterna. Ele está prometendo coisa boa para aquelas pessoas de Judá que estão dentro dos muros. Nós sabemos que aqui era enganação, meus irmãos. Porque onde eles destruíam, faziam pilhagem, o povo sofria na escravidão. Não tinha nada disso não, era uma mentira. Até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de cereal e de vinho, terra de pão e de vinhas, terra de oliveira e de mel, para que não morrais. Não dê ouvido a Ezequias, porque vos engana, dizendo: o Senhor nos livrará. Quando Ezequias ele vê que não houve acordo, o que resta, meus irmãos? Orar ao Senhor, entregar nas mãos do nosso Deus. Então, quando Ezequias viu que aquele acordo não surtiu efeito, ele agora voltou-se para Deus, porque ele era um homem que tinha uma comunhão muito grande com Deus. E ele agora está ameaçando o povo, que Ezequias não vai te livrar, que esse Deus de vocês não vai nos livrar das nossas mãos. O Senhor nos livrará. Ou seja, ele está dizendo: olha, Ezequias está dizendo que o Senhor nos livrará. Acaso os deuses das nações puderam livrar cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Ou seja, nós já destruímos muitas nações. E nenhum deus dele salvou. Só que aqui é diferente, meus irmãos. Eles destruíram deuses pagãos. Agora aqui ele está enfrentando o Deus criador de todo o universo. O Deus que tem poder. Onde estão os deuses de Ramate, de Aspate? Onde estão os deuses de Sefavim, de Ena, de Ivá? Acaso livraram a ele Samaria das minhas mãos? Ele aqui está relacionando cidades que eles destruíram e que os deuses não livraram, mas eram deuses pagãos. Quais são, dentre todos os deuses desses países, os que livraram a sua terra das minhas mãos, para que o Senhor possa livrar Jerusalém das minhas mãos? Calou-se, porém, o povo e não lhe respondeu. Palavra, porque assim lhe ordenara o rei, não lhe respondeis. Ezequias tinha dito: não respondeis às provocações do rei da Síria. Ou seja, eles afrontam Ezequias e a Deus.
Ele não está afrontando só aqui Ezequias, afrontando a Deus. Porque quem é esse Deus de vocês que vai livrar de nós destruirmos Jerusalém? Mas eles queriam, através desse texto que nós acabamos de ler, queria que o povo perdesse a sua fé em Deus. E eles não desistiram de atacar Jerusalém. Ezequias tinha dado ordem: não conversem com soldados fora do muro, mas que confiem no Senhor. E isso, para nós, a lição que tiramos disso é que, muitas vezes, dentro dos templos, das congregações, o inimigo, ele está dentro, trazendo fofoca, trazendo notícias ruins, inveja, para que muitos ali, a fé seja abalada, meus irmãos. Isso é um exemplo. Senaqueribe tinha lidado com os deuses falsos, agora está lidando com o Deus verdadeiro. O que é que diz em 2 Crônica? Diz: Senaqueribe escreveu também cartas para blasfemar do Senhor, Deus de Israel, e para falar contra ele, dizendo: assim como os deuses das nações de outras terras nos não livraram o seu povo das minhas mãos, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. Ele está agora confrontando Deus. Deus não livrará Jerusalém das minhas mãos. Mas agora ele está lidando com um Deus verdadeiro. A nossa oração é pedindo a Deus que lute por mim. E aí muitas vezes nós estamos numa situação que, como Ezequias, não tinha saída, mas tinha Deus. Do ponto de vista humano, físico, não tinha como enfrentar aquele império, aqueles homens valentes. Mas nós temos que como enfrentar, porque nós temos Deus. Se Deus não agir a nosso favor, é como Deus não tivesse poder, e o nosso Deus tem poder. O nosso Deus jamais será diminuído, pois Ele é o Criador de todo o universo, Ele é o Deus onipresente, onipotente, onisciente. É o Deus que não tem princípio nem fim, Ele é imutável. Esse é o Deus que nós cremos. Mas diante daquela situação, que ele não teve um acordo, e agora ele está sendo massacrado, e esse homem está agora zombando do Deus de Ezequias. Ezequias vai agora orar ao Senhor, e ele busca a Deus com muita força. Ele diz o seguinte: e orou o Senhor dizendo, a oração de Ezequias: ó Senhor dos exércitos, tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a, então subiu à casa do Senhor, estendeu perante o Senhor e orou dizendo: ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que está entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Então ele aqui está dizendo, irmãos, que verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todos os países de suas terras. Lançaram no fogo aos deuses dele, porque deuses não eram senão obras de mão de homens, madeira e pedra, por isso destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor. Eles fizeram isso com outros países, outras cidades, porque os deuses dele eram deuses de barro, de madeira, de gesso. Eles queimavam os deuses quando fazia pilhagem nessas cidades. Mas agora, Ezequias está orando ao Senhor, dizendo que Ele é o Deus, Criador de todas as coisas. Mas nós vamos ver, quando ele ora ao Senhor,
o profeta na época do rei Ezequias era Isaías. Nós vamos ver que em cada etapa da Bíblia, sempre Deus nunca deixou o povo sozinho. Sempre Deus levantava um profeta. Na época quando o povo entra do Egito, em Canaã, e aí forma o governo dos juízes, quando Josué morre, vamos ver que aquele povo se desviava de Deus, e Deus levantava um libertador, que era um juiz, para aquele povo que estava sofrendo, livrar da mão daquele povo, midianitas, tantos outros povos ali que massacravam os judeus, filisteus, cananeus, tantos outros. Então Deus levantava um libertador, que era um juiz. Quando depois veio o Reino Unido, depois veio o Reino Dividido, então Deus ao longo da história levantou profetas para falar para o povo, para que o povo voltasse para Deus. E na época do rei Ezequias era Isaías, o maior profeta messiânico da Bíblia. E Isaías, quando Ezequias ora ao Senhor, vem resposta de oração através do profeta Ezequias, que diz do 37, capítulo 15, versículo 15 a 20, diz o seguinte. Desculpe, 33 a 34. Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá perante ela com escudo, nem há de se levantar tranqueiras contra ela. Pelo caminho por onde vier, por este voltará. Mas nessa cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu defenderei essa cidade para a livrar, por amor de mim e por amor do seu servo Davi. Isso é tremendo, meus irmãos. Deus, através do profeta Isaías, manda um recado. Deus ouviu a oração de Ezequias e diz: olha, esse homem, ele não entrará. Esse homem desafiou o nosso Deus, mas Deus disse: ele não entrará aqui. Ele não destruirá Jerusalém. Deus lutará por nós. Deus lutou por aquele povo. Ezequias tinha tanta intimidade com Deus, quando o povo está lá no Egito, lá no deserto, e o povo murmurando contra Deus, Deus mandou cobras para picar o povo e morrerem. E o povo corre para Moisés Moisés vai até Deus e Deus manda que ele levante uma serpente de bronze, ali já referindo-se a Jesus. Quem olhasse para ela não morreria. E essa serpente de bronze, ela se tornou uma idolatria. Ao ponto que quando o rei Ezequias assumiu, ele chegou a destruir essa serpente de bronze, porque estava virando idolatria. Então esse homem, ele era um homem de Deus. E aí o que nós entendemos é devemos confiar em Deus que ele vai derrotar o inimigo. Mesmo diante das afrontas do inimigo, devemos crer, independente da circunstância. O inimigo está dizendo: eu vou destruir vocês. Mas Ezequias consagrou tudo a Deus. E quando nós colocamos tudo nas mãos de Deus, nós temos certeza que vai dar certo. Mas nós vemos aqui que Deus manda um recado para Ezequias. Ele diz que por amor de mim, dele mesmo, Deus, por amor ao meu servo Davi. Deus, ele tem orgulho de Davi. Porque aquele homem, mesmo menor de idade, 21 anos, que não podia ir para a guerra, quando ele sai ali para visitar seus irmãos, aqueles 3 irmãos que estavam na guerra, eles ficam revoltados com Davi porque está ali. E aquele homem vê aqueles filisteus afrontando o povo de Deus, e ninguém tinha coragem de enfrentar aquele homem. E Davi, naquele momento, ele luta. Uma pessoa que não tinha o menor treinamento, não sabia nem sequer usar uma espada, usar uma roupa. E aquele homem, ele vai, ele diz: eu não vou lutar, quem vai é Deus. Então Deus é que foi na frente. Mas o fato, meus irmãos, vamos voltar para o texto que nós lemos. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios
185.000, e quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Síria, e se foi, e voltou, e foi para Nínive. Sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nisroque, seus filhos feriram a espada e fugiram para a terra de Ararate. Seu filho reinou em seu lugar. Então, o anjo do Senhor, o próprio Deus, manifestando na teofania. E morreram 185.000 soldados. Morreram 185.000 soldados. Devemos crer nesse Deus que habita dentro de nós, meus irmãos. Esse mesmo Deus é o Deus que habita dentro de cada um de nós. É o Deus que nos regenerou, que nos deu novo nascimento. É o Espírito Santo que habita dentro de nós, é o mesmo Deus. Senaqueribe não pôs os pés em Jerusalém, pois seu exército foi quase todo dizimado. Eu quero concluir dizendo, meus irmãos, que a Bíblia tem várias passagens que Deus luta por nós. Nos leva a uma vitória larga e retumbante. O Senhor lutou por aquela cidade, por aqueles homens. Ele zombou do nosso Deus, ele foi derrotado. Eu lembro que temos momentos que não temos força para lutar, mas deixe Deus agir em nosso favor. Eu quero aqui citar alguns exemplos na Bíblia, onde Deus lutou por as pessoas. Quando aquele povo que entrou lá no Egito, 75 pessoas, a família dos hebreus, de Jacó, e ali se multiplicam, ficam quase 2 milhões de pessoas, e aí eles ficaram escravos no Egito. Eles clamam a Deus e Deus manda um libertador. Quando Moisés vai libertar aquele povo vai agora atravessar o Mar Vermelho, uma teofania, naquele momento o mar se abre. E o povo passa, e o exército de Faraó está atrás, para dizimar todo o povo. E aquele povo não tinha como reagir, mas Deus fez aquele mar abrir, e aquele povo passa pelo fundo do mar. E quando o povo acaba de passar o mar, os soldados do Faraó estão dentro do mar, e o mar se fecha e todos morrem. Ali é Deus lutando, o Senhor lutará por nós. E ele vai dizer, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais o torneis a ver. O Senhor pelejarás por vós, e vós nos calareis. Êxodo 14, 12 a 16. Deus lutou por nós. Josué, quando ele entrou em Canaã, ele enfrentou 31 reis, ele derrotou todos os 31. Mas ele diz àquele povo, vosso Deus é o que pelejou por vós. Nós enfrentamos esses 31 reis, mas foi Deus que pelejou por nós. É Deus que estava à frente. É Deus que estava à frente. E vós já tendes visto tudo quanto fez o Senhor, vosso Deus, e todas as nações, por causa de vós, porque o Senhor, vosso Deus, é o que pelejou por vós. Um só homem dentre vós perseguirá 1000, pois o Senhor, vosso Deus, é quem peleja por vós, como já vos prometeu. Portanto, empenhai-vos em guardar a vossa alma, para amar do Senhor, vosso Deus. E por último, meus irmãos, aquela história de Davi. Tu vens contra mim com espada, e com lança, e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Davi foi contra aquele gigante Golias, dizendo, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Ali foi Deus que lutou por ele. Então, meus irmãos, o Deus dos Exércitos de Israel, e quem tens afrontado? Então, esse Deus nosso foi afrontado, e ele deu a resposta. E eu quero concluir dizendo, não somos capazes de vencer sozinhos, precisamos de Deus para nossas batalhas. Entregue seu coração a Deus para que Ele possa lutar por nós. Somos propriedade de Deus quando regenerados pelo Espírito Santo. Nós somos filhos de Deus por adoção e somos propriedade de Deus. E o Espírito Santo é o selo da nossa herança, meus irmãos. Então, que esse texto bíblico seja de lição para nós entendermos que Deus lutará por nós. Tem momentos que nós não podemos enfrentar o inimigo, as provações, as perseguições,
mas Deus lutará por nós. Nós temos Deus, nosso Deus poderoso, que luta por nós. Amém, irmãos? Que Deus continue nos abençoando. Eu convido os irmãos a fechar seus olhos, curvar suas cabeças. Vamos falar com Deus mais uma vez. Obrigado, Senhor, por esse momento tão rico, tão especial. O Senhor nos ensina que, quando chegamos muitas vezes numa situação que não há mais o que fazer, o Senhor pede que nós tenhamos certeza que o nosso Deus é o Deus que vence batalha, é o Deus poderoso, como fez Ezequias, que orou a Deus e Deus deu força, Deus deu a vitória. E assim também nós temos a certeza que podemos contar com esse Deus maravilhoso. Obrigado, Pai, por tudo. Em nome de Jesus, amém.